Olá, que tal? Professor Daniel esteve na área. Como é que estão, pessoal? Mais uma vez aqui no programa Olá, que tal? No Tendência Litoral, pelo Facebook. Tamo junto, mais uma noite de sábado. E eu quero aproveitar já para dizer que este sábado é o último que estaremos juntos, porque não é que o programa vai acabar, é que nós vamos nos mudar. A partir desta próxima quinta-feira, estaremos em novo horário pelo Tendência Litoral, estaremos quintas-feiras às 19 horas. Então, vamos deixar as matinês de sábado e vamos para a quinta-feira, 19 horas, né? Um horáriozinho mais bacana aí para quem está chegando de casa, do trabalho, vai assistir um programinha, sempre vinculado à área da educação, tá bem? Então, a partir da próxima quinta-feira, novo horário do programa Olá, que tal? No Tendência Litoral. E, pessoal, vamos dar início ao nosso programa hoje. Vamos falar sobre algumas coisas importantes e uma delas, hoje, não poderia ser diferente esse programa, né? Eu sei que vocês estavam esperando entrevista, né? Mas eu conversei com a direção do programa, conversei com a produção, né? E chegamos à conclusão de que hoje era melhor a gente falar sobre o que vai acontecer amanhã, domingo, que é a prova do Enem. Muitos dos que nos veem são pais de alunos que estão no Enem, são alunos que vão fazer o Enem. Então, o assunto de hoje não poderia ser outro que não fosse Enem. Porque ao longo da minha carreira, pessoal, isso é uma coisa que eu tenho que compartilhar com vocês, né? Eu preparei durante muitos anos alunos em cursos preparatórios para o vestibular e para o Enem desde 2009, né? Então, uma das minhas atribuições nos cursos pelos quais passei foi justamente coordenar, foi ajudar os alunos a como entrar nessa prova do Enem, né? E, na verdade, o Enem, ele é uma prova muito interessante de fazer, né? Ele sofreu muitas críticas, principalmente na sua implementação lá no 2009, né? Porque achavam que ele ia acabar com os vestibulares, e, de certa forma, ele acabou com os vestibulares, né? São, hoje em dia, poucas universidades federais que ainda têm vestibular, algumas ainda mantêm, algumas universidades privadas mantêm, mas se dizia que não, que ele ia mudar tudo, que as coisas iam ser diferentes, que ia ser difícil. Por quê? Porque a proposta pedagógica do Enem, ela é uma proposta diferente daquelas dos concursos vestibulares, tá? Vamos pegar, por exemplo, eu acho que a gente não pode fugir desse parâmetro, né? A comparação da prova do Enem com a prova do vestibular da URGS, né? Elas têm um ponto que é um ponto que as dissocia de uma forma direta. Prova da URGS é uma prova de caráter eliminatório. A prova do Enem é uma prova de caráter classificatório. Aí tu vai dizer, mas Daniel, o que é que tu quer dizer com a questão de classificatório ou eliminatório? Eu quero dizer o seguinte, na prova da URGS, tu tens 25 questões de 10 disciplinas, né, 9, na verdade, 10 com a redação, com diversos pesos entre as matérias, dependendo do curso para o que tu vai fazer. Então, por exemplo, se eu vou fazer vestibular para direito, né? O direito, obviamente, algumas matérias das ciências humanas vão pesar mais. Então, eu vou ter um peso maior nas línguas, eu vou ter um peso maior na história, eu vou ter um peso maior na geografia e vou ter um peso menor na matemática, na física, na química e na biologia. Tá? Agora, se eu vou fazer medicina, se eu vou fazer enfermagem, então os pesos já são diferentes. Justamente o contrário, eu vou ter um peso maior em biologia, eu vou ter um peso maior em química, tá? Eu vou ter um peso maior em outras disciplinas. Durante um tempo, houve um peso maior em língua estrangeira também para quem fazia medicina, depois esse peso voltou a ser 1, né? Mas é uma prova eliminatória, né? Ou seja, o aluno tem que pontuar e pontuar muito, porque a prova da URGS é uma prova complicada, né?
Mas o tipo de questão, o pega-ratão, né, a questão que induz ao erro, isso está nesses vestibulares. Na prova do Enem, não. Na prova do Enem, tu tem uma prova altamente interpretativa. Então, o que acontece? A gente tem uma prova puramente de interpretação. Esses dias eu falava com um dos nossos entrevistados, falava com o professor Daniel Marques, né, justamente sobre essa capacidade de interpretar textos. Né? Os nossos alunos, eles andam bastante deficitários e defasados em relação à questão da interpretação de texto. Por que acontece? A gente tem que... A interpretação de texto, ela é justamente a arte de filtrar a informação da leitura daquele texto. Tá? Então, eu preciso filtrar. Eu não posso tomar tudo aquilo de uma forma 100% fidedigna. Eu devo ler aquele texto, eu devo concordar ou discordar e me posicionar em relação a ele. Tá? A interpretação de texto é o quê? É a partir do momento em que eu leio o texto, eu entendo o texto e me qualifico a responder uma pergunta sobre aquele texto. Então, o entendimento desse texto, ele é fundamental. E aí entra a interpretação. Infelizmente, nos últimos tempos, os nossos alunos têm deixado a interpretação de texto meio que de lado. Né? Até porque é muito em questão dos tempos que a gente vive. Né? Nós nunca tivemos tanta informação à disposição. Né? Eu acho que o pessoal que é mais ou menos da minha faixa etária aí, que vai dos 35 até os 55, eu tenho 45 anos, não tenho problema nenhum em dizer, né? A gente tinha que fazer muito mais esforço para buscar conhecimento. Inclusive o Daniel Marques, o professor Daniel Marques aqui comentou um fato, de que quando ele estava trabalhando com a filha dele, né, ele a levou até a biblioteca no Instituto Cultural Mário Quintana, em Porto Alegre, para que ela pudesse ver, né, como é que se fazia pesquisa à moda antiga, em que a gente sentava na biblioteca, a gente pesquisava, e aí a gente tinha que copiar ou fazer o resumo daquilo. E justamente aí entra o ponto. Quando a gente, antigamente, pegava o livro, pegava a enciclopédia, quem não estudou nunca numa Barça, né? O cara pegava a enciclopédia, o cara pegava, às vezes não dava tempo de copiar, porque era uma coisa muito, muito extensa, e tu fazia um resumo, tu lia e tu fazia o resumo. Pois bem, o resumo é a interpretação do texto. Né? O resumo é a interpretação do texto. Nós precisamos fazer isso. E hoje em dia, até por uma questão de facilidade trazida pela internet, a gente tem tudo pronto. Né? O Google traz tudo pronto. Qualquer coisa, eu boto no Google. Inclusive, nos Estados Unidos, nos países, mas principalmente nos Estados Unidos, a palavra Google virou um verbo. É to Google. I will Google it. Quando eu falo em inglês, I will Google it, quer dizer que eu vou pesquisar isso, eu vou atrás disso. Virou um verbo conjugado. E o Google tem tudo. É bom, é óbvio. Eu acho que a gente nunca teve tanta democracia no que diz respeito à informação. Mas também a gente acaba por não fazer mais o filtro, não fazer mais a interpretação. Então, a gente precisa manter viva a interpretação do texto. Né? Isso é fundamental que a gente faça. E o Enem, agora eu fiz esse preâmbulo aí com a questão da interpretação, o Enem, ele é puramente interpretativo, inclusive nas provas das ciências da natureza e suas tecnologias. São provas bastante interpretativas. Se tu conseguir fazer a prova, bom, tu conseguir ler as questões tu vai longe. Né? A própria prova de matemática, ela é assim. Então, a gente tem que saber interpretar. Eu acho que isso é uma coisa que os grandes conhecedores de Enem sempre vão dizer aos seus alunos, né? Que interpretem a prova.
São várias coisas que um aluno pode fazer para ir bem numa prova do Enem, né? Ele pode seguir vários passos. A gente, quando começou a estudar o Enem, porque, claro, no começo, lá nos primeiros anos, em 2009 nem língua estrangeira tinha, né? Em 2009 nós tínhamos só as matérias, né? A literatura, o português, matemática, física, química, sociologia e filosofia, que foi trazido como uma novidade, né? E depois nós tivemos, em 2010, já o advento da língua estrangeira, que chegou e trouxe, e aí passou a fazer parte da prova de linguagens e suas tecnologias. Tá? Mas o aluno consegue fazer a prova, consegue entender a prova do Enem e consegue ir razoavelmente bem se o aluno tiver, número 1, calma. Porque o grande problema do Enem se chama tempo. É uma prova muito extensa para um tempo bastante... Ele não chega a ser curto, mas ele é, no mínimo, apertado. Tá? Porque dá para fazer a prova naquele tempo, mas aí tu tem que estar muito bem treinado. E é isso que o aluno, às vezes, acaba não entendendo. Né? O aluno tem que ter um treino bastante grande para poder chegar numa excelência de fazer a prova da melhor forma possível, com a maior eficiência possível, no menor tempo possível. Isso é uma coisa muito doida. Por isso que nós, nos pré-vestibulares pelos quais eu passei, né, a gente instruía os alunos sempre a fazer baterias de exercícios e tentar acertar aquelas questões em um X tempo. Né? Então, por exemplo, 5 questões de matemática. Quanto tempo eu tenho? Em tese, tu terias ali 10 minutos, né, para fazer 5 questões, porque esse é mais ou menos o tempo por questão que a prova do Enem ela nos traz. Né? Entre 2 minutos e pouco por questão. Então, isso são pontos que a gente vai ajudando o aluno a entender. Tá? Eu acho que uma das grandes coisas que o Enem traz, né, depois a gente vai voltar para essa técnica de prova, mas eu quero falar de uma coisa que é fundamental no Enem. TRI, Teoria da Resposta ao Item. O TRI, ou TRI, como alguns chamam, né, é um cálculo que é uma prova que ela sempre se disse anti-chute. Isso não é uma novidade. Tá? O Enem, toda a prova do Enem, a plataforma do Enem, ela é baseada no SAT americano. Tá? Então, os americanos, só que lá eles fazem 7 ou 9 provas ao longo do ano. Né? É como se fosse o vestibular. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o aluno ele não alcançou as notas para entrar na faculdade que ele quer, ele complementa as notas fazendo o SAT, né? Fazendo a prova para provar que ele tem o conhecimento. Tá? O Enem funciona da mesma forma. E a teoria da resposta ao item, ela é uma teoria muito interessante porque, como eu te falei, anti-chute, tá? Tu tem questões de 3 níveis: fáceis, médias e difíceis. Se um aluno acerta as questões fáceis e difíceis, vamos supor que das 180 questões, o aluno acerte 112, que é uma boa nota. Não é uma nota extraordinária, mas 112 acertos sobre 180 é uma nota razoável que te leva à aprovação em boa parte dos cursos. Mas aí entram alguns critérios importantes. Então vamos lá. O aluno A acertou 112. O aluno B acertou 112. Mas o aluno A acertou mais questões médias e fáceis e o aluno B acertou questões mais fáceis e difíceis. O que aconteceu? Quem pontua mais? O aluno A, que acertou questões fáceis e médias, ou o aluno B, que acertou as questões fáceis e difíceis? Pois bem, quem pontua mais é o aluno que acertou as questões fáceis e médias. Por quê? Porque pelo cálculo da teoria da resposta ao item,
subentende-se que o aluno, que para poder acertar as questões difíceis, obviamente ele tem que saber as questões médias. Ou seja, se ele acerta fáceis e médias, fáceis e difíceis, perdão, o sistema acaba por entender que esse aluno colou ou chutou. Viram que loucura? Então, as mesmas 112 questões não significam a mesma nota para estes alunos. Isso é muito doido. Tá? Mas é uma prova, aí tu vê que é uma prova diferenciada em relação a, por exemplo, o vestibular da URGS, que a gente tomou como parâmetro, né? Que é uma prova meritocrática, e não tem problema nenhum em ser meritocrática, tá tudo certo, tá? Porque quem acerta mais passa, né? O Enem também, mas com ressalvas. Porque na URGS eu não tenho nada que me impeça de chutar. Posso chutar. E posso me dar muito bem chutando. Na prova do Enem, eu também posso chutar, mas não me darei tão bem assim chutando. Entenderam a diferença? Bom, uma vez falado da teoria resposta ao item, que para mim é fundamental, nós temos que partir para um segundo ponto na prova do Enem. Em todo o vestibular, mas especificamente na prova do Enem, a gente tem um ponto que é a redação. A redação do Enem, quem ouve, quem já participou um pouquinho das questões de Enem, quem já participou, quem já conviveu com filhos, quem é aluno que está participando disso, já viu falar que um aluno persegue a nota 1000 na redação do Enem. Bom, a redação do Enem ela é uma redação muito complicada de se levar. Né? O aluno tem que seguir uma série de padrões bem específicos e rígidos. Né? Eu tenho a sorte de ser amigo pessoal de alguns professores que dão especificamente aula para isso. Né? 2 deles estiveram aqui no programa, o professor Diego Marques e o professor Daniel Marques. Né? Eles são professores de português e redação para o Enem. Né? Então, eles instruem os alunos a como fazer uma redação nota 1000 na prova do Enem. E ela é cheia de detalhes. Né? Ela é cheia de detalhes, onde se leva em consideração o conhecimento do tema, a qualidade da linguagem, a distribuição dos parágrafos na hora de se fazer a redação. Tá? Tudo isso é uma técnica. Tá? Então, muitos alunos, às vezes, nós insistíamos nos cursos preparatórios para que o aluno fizesse redação. Aí eles me perguntavam, mas Daniel, quantas redações eu tenho que fazer por semana? Cara, no mínimo 2. Ah, mas 2 redações? 2 redações. Porque a gente pensa que redação é sentar lá e fazer. Não, eu vou ganhar um tempo para fazer redação. Mas e se eu tiver que escrever uma redação sobre um tema sobre o qual eu não conheço? E agora? Tá? Então, a gente tem que estar pronto para tudo. E aí voltamos, olha só que loucura. Nós falamos sobre a interpretação, chegamos na prova, e agora voltaremos à questão da interpretação. Porque os temas de redação, URGS, Enem, PUC, Uniriter, essas grandes universidades, eles são temas surpresa. Eu não sei o que o professor que criou o tema, ele vai me pedir para discorrer sobre. Eu não sei. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós que trabalhamos com alunos do ensino médio e que preparamos para o Enem, nós devemos preparar esse aluno para tudo. Então, um aluno, ele precisa estar ciente de tudo. Eu brincava com os alunos e dizia, pessoal, vocês precisam saber quem é o primeiro-ministro da Inglaterra. Mas, Daniel, por que eu preciso saber quem é o primeiro-ministro lá da Inglaterra? Porque tem que saber. Porque o Enem vai te cobrar. Nós temos assuntos latentes aí, nós temos uma questão de pandemia, né? A pandemia começa na China e ela começa lá na província de Wuhan e ela se espalha, e hoje em dia nós temos o coronavírus que está tendo um novo surto lá dentro da Europa, e no Brasil, graças a Deus, nós estamos com uma cobertura vacinal já perto de 60%,
E aí tu vai dizer, mas Daniel, o que tudo isso tem a ver com a prova do Enem? Tudo, porque eu posso ser chamado a escrever sobre o que eu acho a respeito da falta de vontade do europeu em se vacinar. Ou o que eu acho sobre os grupos chamados anti-vacina que disseminam fake news na internet. Eu não sei, eu estou chutando aqui temas e aproveitando o momento que a gente está vivendo. Mas são temas que podem cair e eu preciso saber me posicionar sobre esses temas. Eu preciso saber me posicionar sobre esses temas. Então, eu tenho que ter um conhecimento de mundo, eu tenho que ter um conhecimento um pouco mais globalizado para poder me colocar, porque um dos parágrafos da redação do Enem me exige a minha colocação pessoal. O que eu, Daniel, ou o candidato A, B, C, D, pensa sobre aquele assunto? Teve uma prova, se não me falha a memória, foi no Enem, edição de 2017 ou 18, não me recordo bem, que falava sobre a audição, né? A deficiência auditiva. Né? E vocês não imaginam tudo que saiu. Né? A proposta era deficiência auditiva e teve gente que escreveu sobre Braille. Né? Parece bobagem, mas não é sério. Né? Teve gente que escreveu sobre o Braille. Pô, mas Braille tem a ver com o pessoal que tem deficiência visual. Então, e entrou em termos como deficiência auditiva e surdez. Deficiente auditivo não é surdo. Né? Eu sou deficiente visual, mas não sou cego. E esses pequenos pormenores foram explorados na prova. Né? Então, a gente tem que estar atento a isso. E a gente tem que saber se posicionar sobre isso. Nunca vou me esquecer de um tema de redação da PUC, aonde a pessoa era instigada a escrever sobre o lazer. E teve um rapaz que escreveu sobre o laser, o raio laser. Né? Então, essas coisas acontecem. Mais uma vez, as coisas que passam pela interpretação, passam pelo conhecimento, passam por tudo. O que a gente tem hoje em dia também? Uma grave crise na escrita. Né? Infelizmente, até porque os aplicativos de WhatsApp, né, os aplicativos de mensagem, eles praticamente hoje em dia se escrevem sozinhos, né? Porque nós seres humanos, a gente usa no nosso dia a dia um número X de palavras e dificilmente a gente passa daquilo. Quando a gente passa para o WhatsApp, a gente vai escrevendo no WhatsApp, o nosso programa, o aplicativo que é inteligente, ele vai gravando aquelas palavras que a gente escreve. Então, às vezes, tu só clica a primeira letra da palavra e ela vai. Isso, por um lado, é muito bom, porque no dia a dia nos dá praticidade, mas, por outro lado, prejudica o nosso treino de escrita. Né? Prejudica o nosso treino de escrita, a gente para. Né? Eu faço um desafio aqui a quem me escuta, a quem me vê, né? De quantas vezes ao longo da última semana escreveu com a mão. Né? Não digitando, mas escreveu à mão. Né? Então, a gente tem escrito muito pouco à mão. E a gente tem lido muito pouco, embora tenha lido muito, se é que vocês me entendem. Né? É uma leitura completamente superficial e pouco concentrativa. Então, tudo isso faz com que a prova do Enem ela seja uma prova mais complexa para alguns. Tá? Ainda assim, para ir encerrando o programa, tem técnicas. Tá? Técnicas para ir bem no Enem. A primeira técnica é óbvia. Ler sempre o enunciado da questão. Enunciado e alternativas, e depois se partir para o texto. Tá? Especificamente na prova de espanhol e de inglês, isso funciona muito. Tá? Prova de espanhol e de inglês do Enem tem uma discrepância muito grande entre as duas. A prova de inglês é muito mais fácil que a prova de espanhol. Tá? A prova de espanhol ela costuma ser uma prova mais incisiva, costuma ser uma prova mais complicada, ela costuma ser uma prova culturalmente mais densa do que a prova de inglês. Tá? Nós tivemos na prova de espanhol do Enem autores como Julio Cortázar, como Antonio Machado, como Mário Vargas Llosa, Gabriel García Márquez,
Pablo Neruda, Eduardo Galeano, entre outros. A prova de inglês é uma prova menos densa, mais leve, o que faz o aluno ir muito bem. Só tem um detalhe, não vá fazer a prova de inglês o aluno que não sabe inglês. Ah, não, o Daniel falou que era mais fácil. Não. Para quem sabe inglês, é mais fácil realmente, e muito mais fácil. Ou seja, o que eu quero dizer é que é mais fácil fazer mais pontos em inglês do que em espanhol. Tá? Isso é uma coisa importante. Agora, tem uma técnica muito boa. A técnica é a seguinte. Se o aluno ele pegar a prova de ciências da natureza, tá? Onde eu tenho química, biologia, física. Tirando as questões que são de físico-química e de bioquímica, a maior parte das questões elas são puras de física, puras de química e puras de biologia. Antes de começar a prova, faz uma separação. Ah, essa questão aqui é de química, essa aqui é de biologia, essa aqui é de física. Isso vai te tomar, 5 minutos da prova. Só que aí tu vai seguir uma sequência lógica. Eu vou resolver todas as de química, todas as de física e todas as de biologia. O teu cérebro, ele não fica pipocando entre as disciplinas. Essa é uma dica muito boa que eu te dou. Tá? Pessoal, essa era a prova do Enem. Eu queria muito falar sobre isso, queria muito falar sobre Enem, né? Quero aqui desejar a todos que vão fazer a prova do Enem amanhã uma boa prova, tá? Relaxem bastante, hidratem-se bastante, tá? E foquem bastante em fazer uma prova bem feita, acertando aquelas que vocês sabem. Lembrem que a teoria do resposta ao item favorece o aluno que consegue acertar as médias e fáceis, tá? Então não foca nas difíceis. Fáceis e médias e vai embora, tá bem? Um grande abraço a todos. Não esqueçam, a partir da semana que vem, programa Olá, que tal? Às quintas-feiras, 19 horas. Tá bem? Um grande abraço e nos vemos. Olá, que tal?